Acessibilidade. Esse é mais um Garantindo a Acessibilidade. Sejam todos bem-vindos, você que é um arquiteto e um engenheiro que se interessa pelo tema da acessibilidade, que utiliza essa informação nos seus projetos ou que precisa desse tipo de informação para trabalhar a adequação de espaços e edificações. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a fazer mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade, ok? E eu estou aqui hoje, nesse Garantindo Acessibilidade, para continuar respondendo as questões que foram trazidas para mim no questionário lá do meu evento do mês, já é retrasado, então é setembro, né? Foi um evento de julho. Então, deixa eu contextualizar vocês o que aconteceu. Eu fiz um curso gratuito no mês de julho e no grupo de WhatsApp dos participantes, eu mandei uma pesquisa onde as pessoas que estavam participando poderiam enviar perguntas. E eu afirmei lá no grupo que eu responderia a todas as perguntas que fossem feitas. E é exatamente isso que eu vou continuar fazendo. Eu estava fazendo isso às sextas-feiras, porém, gente, pensa, na sexta-feira da semana passada, eu buguei. Eu esqueci completamente disso, porque eu fiz eu estava fazendo uma entrega de mapas táteis e eu fiquei muito empolgada do resultado lá dos mapas e eu fiz uma live mostrando todo o processo para a elaboração dos mapas, desde o contato com o cliente, até como foi feita a elaboração dos mapas, depois a entrega. Então eu estava com os mapas aqui e eu queria muito mostrar para vocês. Então acho que eu me empolguei um pouco e esqueci de responder a essas perguntas. Vocês me perdoem, era para ter sido na sexta-feira, mas como eu não fiz sexta-feira e eu prometi que eu ia responder a todas as perguntas, eu estou aqui novamente para... Tá terminando já, então eu estou aqui para continuar respondendo a essas perguntas e responderei a todas. Promessa é dívida, né? Então, como eu prometi lá, com certeza, pode ficar tranquilo, eu vou responder tudo. E tá terminando, inclusive, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para as perguntas, para terminar de respondê-las, mas antes, eu queria convidar vocês a participar de um novo evento que está programado para a semana do dia 16, que vai ser um curso gratuito de acessibilidade na prática, que vai ser nos dias 16, 18 e 20 de setembro, daqui a 2 semanas, e lá eu vou continuar fazendo, não é o que eu faço aqui, porque lá vai ser um curso mais completo, mais direcionado, onde eu vou ensinar arquitetos e engenheiros a justamente começar a fazer mais de 10 mil por mês com acessibilidade, se tornando referências em acessibilidade. Então, uma nova perspectiva de como trabalhar esse referencial técnico. Estamos preparando um material aqui, uma entrega muito relevante. Então, se você é um arquiteto e engenheiro, eu já te convido a participar desse curso. É um curso gratuito, online, que vai acontecer, repito, nos dias 16, 18 e 20 de setembro. Se você quiser se inscrever, o link está aqui na bio, aqui do meu Instagram. Você pode se inscrever, participar do grupo do WhatsApp, que é lá que vão ser enviadas todas as mensagens, todas as informações referentes a esse treinamento, os links das aulas, vai estar tudo lá. Então já se inscreva, o link está na bio, tá bom? E agora vamos aqui continuar com as perguntas que foram enviadas aqui no evento passado, no curso passado. Eu lembro que a gente parou aqui, ó, era posicionamento, a gente chegou a falar da parte de posicionamento, então continuando aqui, ó. Qual que era a pergunta aqui que estava nessa parte aqui? Se você decidir se matricular em um treinamento, como um passo a passo para realizar desde a identificação do problema até a entrega ou execução da adequação de espaços com segurança, conforme a norma de acessibilidade, o que não poderia faltar para te deixar totalmente satisfeito? E aqui, a última pergunta que foi respondida foi relacionada a posicionamento. E a próxima aqui é aqui, ó, acessibilidade plena. Então,
né? O que precisaria ter em um treinamento para deixar essa pessoa satisfeita seria acessibilidade plena. E um treinamento de acessibilidade nada mais justo do que a pessoa querer que tenha atendido ali no seu projeto ou na sua edificação ou no que ela estiver trabalhando na acessibilidade, uma garantia de que aqueles espaços estivessem atendendo a acessibilidade plena. Que mais? Esclarecimentos em relação à norma. Também, porque o que acontece? Quando você fala de acessibilidade, não só a norma, mas também a legislação são um referencial vasto e eles se interligam, se interreferenciam o tempo todo. Então, eles não são independentes. Dependendo do que você vai analisar, você vai ter um referencial principal e que vai estar sempre levando para outros referenciais que devem também ser consultados. Inclusive, ontem, eu fiz uma live, a gente está fazendo lives de aquecimento para o evento da semana do dia 16, todos os dias falando sobre acessibilidade. E ontem eu estava aqui justamente falando sobre 5 referenciais técnicos da acessibilidade, que são 5 referenciais muito importantes, e mostrando como é a maneira de utilizar quando é um referencial de legislação, quando é um referencial de norma e a maneira como eles se interreferenciam. Então também está aqui, eu estou deixando essas lives de aquecimento disponíveis aqui no meu perfil e no final do evento eu vou retirar tudo também, que são lives de aquecimento e são voltados para o evento do dia 16. Então seria interessante você que tem essa questão aqui de esclarecimento em relação às normas, você ir lá e ver, tá tudo bem detalhado, eu recomendo que você vá lá e assista, tá bom? O que mais que tem aqui? Erros. Enfim, erros é uma questão interessante de ser colocada aqui. Por quê? Um dos motivos que fizeram com que eu fizesse o que eu estou fazendo aqui, abrir as minhas redes para poder falar sobre acessibilidade e tentar trazer essa informação técnica que está na norma para uma luz, para um conhecimento mais geral pelas pessoas, é justamente a quantidade de equívocos que chegavam aqui para mim em projetos de profissionais com ART, com RRT relacionados à acessibilidade. Então eu percebia que existia uma carência da informação técnica, mas pelo fato de que ela é muito vasta, é muito específica, e uma pessoa que esteja ali projetando uma edificação, um espaço, tem muitas outras questões que devem ser atendidas. E a acessibilidade é mais uma. E é grande, extensa, complexa. Então, para você conseguir, de fato, pegar todas aquelas informações ali e, de fato, trazer para projetos e edificações, é um processo que requer um pouco de conhecimento mais vasto e dedicação para entender como que você vai fazer esse processo. Então, eu, como já atuo nessa área, já faço os serviços técnicos de acessibilidade desde 2016 e consegui entender mais ou menos como que é essa dinâmica de utilização de todo esse referencial técnico, decidi estar aqui e tentar levar esse conhecimento para mais pessoas também. Tá bom? Então, essas questões de erros realmente acontecem com muita frequência, com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse e acaba prejudicando toda a cadeia da questão da acessibilidade. Porque se você consegue perceber ali um erro no projeto e aquele erro ele não é barrado, sanado ali antes de ir para a parte de execução, aquilo vai se tornar uma bola de neve que em algum momento vai precisar ser corrigida. E corrigir lá na frente é muito mais difícil do que corrigir em fase de projeto, porque no projeto tá ali no papel, é muito mais fácil de corrigir e atender aos requisitos de acessibilidade, tá bom? A aplicação em projetos e como cobrar. Essa questão de aplicação da informação de acessibilidade em projetos, eu fiz uma live só para falar disso. Então, eu já criei um conteúdo, fiz uma live, Se você pegar na grade do perfil do meu Instagram, tem uma parte lá de projeto de acessibilidade. Então eu trago um caso prático, mostro como que eu faço a questão da representação de acessibilidade nos projetos. E tem uma outra live também que fala só de como cobrar, que a pergunta dessa pessoa foi aqui, ó, aplicação em projeto e como cobrar. Então esses assuntos já foram abordados com um detalhamento assim maior. Então você pode procurar que tem aí como cobrar por acessibilidade e projetos de acessibilidade
acessibilidade. Não sei se tá estudo de caso, mas você vai ver, tá bem na grade do perfil e tá com o título na capa. Então vai ser fácil de você encontrar. Eu não sei quem que fez essas perguntas aqui, gente. Esse formulário, esse questionário aqui, ele não é identificado, ele é anônimo. Então eu não sei quem que perguntou, mas o que eu afirmei lá na ocasião do evento é que eu responderia a todas as perguntas e aqui eu estou fazendo isso. Clareza para implantar piso tátil. Piso tátil é polêmico. E é polêmico não só para você que perguntou, é polêmico para muitas outras pessoas. Tanto que nessa série que eu tô fazendo aqui, respondendo essas perguntas, já foi abordada a questão do piso tátil. Eu dei um panorama mais geral em uma dessas, não sei exatamente qual que foi, não sei se foi a terceira ou a quarta, não sei muito bem não. Mas como o piso tátil é uma dúvida recorrente, você pode me acompanhar aqui, que eu pretendo fazer, dedicar um tempo maior a essa questão do piso tátil para esclarecer. As dúvidas são muito grandes mesmo. A norma, ela é um pouco confusa, principalmente quando você vai tratar da parte de piso tátil direcional. E também, para você conseguir ter clareza de como implantar essa questão do piso tátil, além da informação técnica, há outras perspectivas que você deve considerar e, inclusive, eu vou falar sobre elas lá no curso gratuito na semana dos dias 16. Então, assim, como o referencial é muito vasto, eu consegui desenvolver um método que vai trazer uma nova perspectiva de como que você pode trabalhar todo esse referencial de uma maneira mais prática, mais efetiva. Por isso que o curso se chama Curso Gratuito de Acessibilidade na Prática. Então, ajuda você também a ter mais clareza quando você vai trabalhar acessibilidade de modo geral, mas quando você vai trabalhar acessibilidade considerando a sinalização tátil no piso, tá bom? Então, recomendo que você se inscreva, participe dos eventos, veja lá, que eu acho que vai ser muito esclarecedor para você, considerando essa questão de piso tátil. O que mais? Prática, prática. Realmente, prática é algo que a gente deve considerar, porque assim, como eu disse, o referencial técnico da acessibilidade é vasto. Você tem muitas normas e você tem muitas leis que vão tratar da questão da acessibilidade. Então, o que é a prática? É você conseguir pegar essa quantidade de informações e, de fato, trazer para a realidade de projetos, espaços e edificações existentes. Então, quando você vai trabalhar acessibilidade considerando a parte de projeto, você vai considerar aquelas informações ali de uma maneira. Quando você vai trabalhar para na parte de adequação de espaços e edificações existentes, você, de fato, vai perceber que algumas nuances você precisa ter um outro olhar. Não sei se eu consegui expressar bem o que acontece. Quando você trata de uma edificação pronta, você tem que considerar aqueles elementos existentes. Não é algo que você está ali no campo do imaginário e vai construir. E antes de construir, você pode trabalhar não só requisitos de acessibilidade, mas toda a parte de concepção daquele espaço ali. Quando você tem uma edificação pronta, você precisa ter o elemento de avaliar o que você tem ali, o que precisa ser realizado para tornar aquele espaço acessível, como que as pessoas vão utilizar aquele espaço que é existente. Ele deve sim atender requisitos de norma, mas você já vai ter um componente também da legislação que vai considerar que é uma edificação existente e que você não pode incorrer em ter um ônus desproporcional só para atender a norma em tudo que está ali na risca. Entendeu? Não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas você precisa inserir uma componente de bom senso, considerando que as pessoas precisam utilizar os espaços, aqueles espaços devem estar de acordo com a norma e você precisa realizar a adequação caso ainda não atenda aos requisitos de norma, mas você precisa dessa componente do bom senso que vai estar também embasado na questão da legislação.
Então, é uma análise de um pouco diferente, uma questão mais prática para você entender o que de fato precisa ser feito para adequar aquele espaço ou aquela edificação, tá bom? Então, essa questão da prática, ela é muito importante, porque você pegar uma informação que está na norma ali do papel e você conseguir fazer uma avaliação de uma edificação pronta para entender o que de fato precisa ser feito para tornar aquele espaço acessível, esse caminho aí você só vai conseguir adquirir de fato com prática, tendo acesso àquela informação, tendo domínio daquela informação e conseguindo entender como que você vai fazer aquela edificação existente se tornar de fato acessível a todas as pessoas, tá bom? Então esse caminho aí você realmente só vai conseguir fazer por meio de prática. Além de saber qual que é o referencial técnico, dominar a questão do referencial técnico da acessibilidade, tá bom? Que mais? Passo a passo. Um passo a passo realmente facilitaria a vida de muitas pessoas. E esse passo a passo, ele existe, gente. Ele existe, eu posso falar pelo meu método que eu desenvolvi aqui, que tem a ver com essa questão de ter um passo a passo. Mas não só o meu método. Se você procurar, tem muitas pessoas que falam sobre acessibilidade, que conseguiram desenvolver metodologias também. Eu, particularmente, posso falar da minha, que foi a que eu criei aqui, querendo trazer mais facilidade para essa questão da acessibilidade. E é algo que eu vou falar mais também lá no nosso curso gratuito da semana do dia 16, no curso prático. Curso gratuito de acessibilidade na prática, eu me confundindo aqui com o nome toda hora. Mas lá no curso eu vou trazer também como que você pode fazer esse processo de tornar projetos, espaços e edificações acessíveis, utilizando um passo a passo para você ter segurança em como que você vai aplicar todo aquele referencial técnico, tá bom? Rampas PNE também é um elemento da acessibilidade que é muito presente. Assim, quando você fala de acessibilidade, eu acho que a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é a questão da rampa, né? De saber como que, sei lá, tem um degrau, tem que colocar uma rampa. Mas essa rampa PNE, ela tem muitas especificações que devem ser atendidas para que ela seja acessível. E interessante, eu estive em um local no final de semana e havia um espaço lá que era um rampamento, era um canteiro central que era um desnível que tinha entre as duas pistas e foi feito um rampamento para a pessoa conseguir atravessar e depois passar pelo canteiro central e depois transpor a outra via. E era um rampamento relativamente íngreme. Então ele era um rampamento íngreme, era um rampamento estreito, e o que foi feito nesse local, eu devia até ter tirado foto para poder trazer para vocês depois e mostrar. O pessoal simplesmente pegou aquele rampamento existente e instalou corrimãos dos dois lados e em duas alturas, em inox, entendeu? Eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, gente, para você conseguir trabalhar acessibilidade de fato, trazendo a informação técnica da acessibilidade, para você conseguir conceber uma rampa que as pessoas vão poder utilizar com autonomia e com segurança, você deve atender a uma série de especificações e requisitos, falando especificamente de norma, de rampa, que vai ter a ver com o quê? Inclinação, ela é especificada por norma, a largura da rampa é especificada por norma, os elementos de segurança como guias de balizamento, como corrimãos, guarda-corpos, também são especificados lá na norma, e a questão da sinalização também. Então não é você ter uma rampa existente ou um rampamento existente e acrescentar um item ou outro que você acha que é conveniente. Você precisa de fato entender a especificação correta para você pegar aquele recurso, o recurso que foi empregado na construção daquele corrimão lá, foi um recurso desperdiçado, porque não vai conseguir ser reutilizado quando for realizada uma adequação de fato. E esse espaço que eu fui no final de semana, ele precisa ser acessível, porque é um espaço que recebe muitas pessoas, um público amplo, entendeu? Então, você entender como a especificação correta, nesse exemplo de rampa, para poder trabalhar a adequação para que todas as pessoas possam utilizar, é algo que requer esse conhecimento técnico e a consulta dessas informações.
para a rampa e para todos os outros elementos de acessibilidade. Você considerar calçadas, se considerar os acessos, área de circulação, rampa, escadas, sanitários. Então, tudo precisa atender requisitos de acessibilidade. E na prática, todos os espaços precisam ser acessíveis. Você saiu o portão da rua para a rua, tá na calçada, já tem que ser acessível. Calçada tem que ser acessível. Tudo que você vai fazer tem que ter acessibilidade. Se você vai ao supermercado, tem que ter acessibilidade. Se você vai numa faculdade, acessibilidade. Uma escola, um hospital, uma clínica, na igreja, uma praça, tudo tem que atender a requisitos de acessibilidade e atender aos requisitos de acordo com o que está na norma. Não é você, eu tenho um degrau aqui, deixa eu colocar uma rampa, vou colocar uma rampa aqui com inclinação elevada. Não, não é assim. Existe uma maneira correta de ser feita e é isso que nós profissionais temos que dominar para levar isso para a realidade de projetos, espaços e edificações. Tá bom? Então, essa questão da rampa PNE, só mais uma observação que me ocorreu aqui agora. Porque, assim, se você pega a 9050, você tem um capítulo aqui na área de circulação interna que vai tratar especificamente de rampa. Vai estar lá, vai falar tudo sobre rampa, um monte de coisa sobre rampa. Porém, é interessante você observar, aqui ó, rampa 6.6. Eu vou ter um item aqui dedicado somente a essa parte de rampa. Tá vendo? 6.6. Esse aqui vai falar de rampa. Porém, você deve observar que essa especificação de rampa não vai ser utilizado para todos os tipos de rampa que você venha a ter numa edificação. Existem particularidades. Você tem particularidades em rampamento de soleira, quando você tem desnível em soleira. Você tem particularidades em rampas que você vai construir para dar acesso a palcos. Você tem particularidades em rampas que você vai construir em piscinas. Então, além de ter o capítulo de rampa, o nível de domínio que você precisa de ter da questão da norma para atender requisitos de acessibilidade é entender que, apesar de eu ter um capítulo que vai ser dedicado à parte de rampa, eu vou ter também todas essas particularidades se tratando de rampas também, e que você às vezes vai ser induzido a fazer uma especificação errada porque você só conhece uma parte ali da norma. Tá? Então isso acontece para a rampa e acontece com outros elementos também. Por isso é importante você entender qual é o referencial técnico, saber que ele se interreferencia o tempo todo, saber que tem a questão da legislação também que deve ser atendida, inclusive ela prevalece, ela é anterior à questão da norma. Você tem que atender primeiro a legislação que vai referenciar a norma e atender a norma também. Então entender como todo esse referencial é trabalhado é importante para você fazer um trabalho que na prática vai trazer edificações, espaços acessíveis para as pessoas poderem utilizar e que estão baseados em informações da legislação e das normas, tá bom? Continuando aqui, ó. Clareza no processo de aprendizagem. Isso é importante também. E essa questão da clareza no processo de acessibilidade, de clareza no processo de aprendizagem, passa pelo quê? Passa por você, às vezes, conseguir ter acesso a algum método que vai trazer essa clareza e essa facilidade. Eu posso falar particularmente do meu método, existem outros métodos aí no mercado, existem mais pessoas que falam sobre acessibilidade, mas a intenção do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que está lá no TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, é de você, de fato, ter essa clareza no processo de aprendizagem e trazer isso, conseguir colocar essas informações de uma maneira aplicada, mais prática, mais lógica, racional, de modo que você aprenda como fazer e depois entenda como você vai utilizar esse referencial técnico sem deixar nada para trás. Então, existem métodos que você pode buscar para conseguir ter essa clareza no processo de aprendizagem de requisitos de acessibilidade, tá bom? E aqui, ó, eu acho que não vai dar para terminar hoje, mas vamos avançar aqui mesmo assim. Aqui, ó.
Como você me ajudou até aqui, esse espaço é livre para você falar o que quiser sobre a nossa profissão. Isso. Então é um espaço mais aberto também para poder falar sobre a profissão, fazer alguma pergunta. E tem algumas aqui que eu vou começar a responder hoje, mas provavelmente eu não vou terminar. Então, aqui ó. Preciso saber como precificar esse trabalho. Essa questão da precificação do trabalho, da acessibilidade, o que acontece? Precificação do trabalho. Primeiro, que eu falo aqui sobre como você conseguir fazer mais de 10 mil por mês, se tornando uma referência em acessibilidade. E para você conseguir fazer dinheiro com acessibilidade, trazendo soluções para usuários e para responsáveis pelos espaços, de tornar esses espaços acessíveis, existem muitos caminhos. Existe o caminho de você conseguir trabalhar essa informação técnica e oferecer serviços técnicos em acessibilidade, que vão ser o quê? Vão ser os laudos, vão ser os projetos, projeto descritivo, projeto detalhado, uma consultoria, um relatório técnico. Então, isso são possibilidades de você conseguir fazer dinheiro em acessibilidade, trazendo soluções considerando a parte técnica mais teórica, vamos colocar assim. Que é aquela informação que é você pegar o seu conhecimento e conseguir transformar esse conhecimento em soluções que o mercado precisa para tornar projetos, espaços e edificações acessíveis. Tá? Então, essa parte do conhecimento técnico, você vai ter algumas maneiras de precificar. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no meu perfil, no perfil do Instagram. Existem já vídeos que vão falar sobre isso. E eu vou falar sobre isso também lá no nosso curso gratuito de acessibilidade, que é como você vai fazer para cobrar por esses serviços. E existe também um outro caminho de você conseguir fazer dinheiro com acessibilidade, que é saindo dessa parte do serviço técnico teórico, de informar, de colocar aquela informação em um projeto, em um laudo, que vai apresentar o que deve ser feito para aquele espaço, aquela edificação ser acessível, e já vai para uma parte mais de execução, para uma parte mais prática, que é você poder entender quais são os produtos que são utilizados em adequações para acessibilidade. Então você pode entender quais são esses produtos, oferecer esses produtos no mercado, vender esses produtos no mercado e inclusive oferecer um serviço de adequação, de realização daquela adequação ali, que é absolutamente possível, não é nada muito complexo e além do mais, nós que somos aqui arquitetos, engenheiros, pode ser que você já tenha uma familiaridade, uma certa facilidade em trabalhar a parte de execução civil, que aí sim, se você domina o conhecimento da acessibilidade, consegue oferecer serviços técnicos em acessibilidade e consegue ainda trazer essa parte prática de implementação, desde a parte da sinalização até a parte de execução civil, aí, meu amigo, você está diante de uma oportunidade enorme. Porque assim, são muitas oportunidades de você conseguir realizar esse tipo de serviço, especialmente porque não existe tanta mão de obra qualificada. Então, se você domina todas essas etapas do processo, você vai ter um oceano imenso e azul de oportunidades e de possibilidades de atuar com acessibilidade, realizando esse trabalho que é tão necessário e tão nobre na nossa sociedade hoje em dia, e ainda vai ter a satisfação de estar trabalhando para diretamente melhorar a vida de muitas pessoas. E isso é muito gratificante. Eu fiz uma live na segunda-feira, nas lives de aquecimento, foi a primeira live de aquecimento eu mostrei um caso prático de um projeto que a gente fez aqui na minha empresa, e foi um projeto de uma área externa. Então eu mostrei como que era a área externa antes de a gente chegar lá, mostrei como que foi realizado o projeto e mostrei depois o resultado dos itens que já foram implementados. E é uma satisfação muito grande você chegar e ver o resultado daquele seu trabalho e entender que aquilo vai trazer um impacto positivo direto na vida de muitas pessoas que às vezes seriam impedidas de utilizar aquele espaço ali da maneira como se deve, e agora depois do seu trabalho
necessário de você ir lá trazer aquela solução, vão conseguir de fato utilizar aquilo ali com autonomia e com segurança. Então eu acho que esse ganho profissional é maior, ele vai além da questão financeira. A questão financeira passa a ser um coadjuvante, passa a ser uma consequência desse estado da gente buscar de fato trazer melhoria para a vida de muitas pessoas, que é o que traz esse trabalho com acessibilidade. Então, desde você às vezes vender uma plaquinha com braille, uma plaquinha que tem lá o relevo e tem o braille, entender que a partir daquela plaquinha que vai estar lá fornecida com a especificação correta, contraste visual, caractere em relevo, texto em braille, posicionada no lugar certo ali, direitinho onde se deve, onde está especificado pela norma, você vai trazer uma solução para uma situação que é constrangedora para muitas pessoas. Eu já escutei da boca de pessoa com deficiência visual que está ali num espaço, numa edificação e precisa usar o sanitário e não sabe se está entrando no banheiro certo ou se está entrando no banheiro errado. Pensa no constrangimento, você está no banheiro lá, meu Deus, será que eu estou no banheiro feminino? Será que o banheiro é o certo aqui? E como a gente sabe que essa sinalização é obrigatória para sanitários, banheiros, vestiários, quando você trabalha com isso e tem essa capacidade de ir lá e fornecer esse produto e instalar da maneira correta, você vai estar ajudando essa pessoa a não passar por uma situação tão constrangedora quanto essa. E isso é para tudo. Quando você coloca uma rampa especificada da maneira correta, que a gente já viu que existe uma maneira certa de fazer, quando você trabalha o acesso das edificações, quando você coloca a sinalização acessível, quando você coloca o piso tátil, quando você coloca as portas com a largura adequada, quando você entende de fato o que precisa ser feito, como que é a experiência das pessoas naqueles espaços ali e vai trabalhar para que isso seja cada vez mais viável. Existem situações que são simples e que as pessoas não fazem por uma falta de ter essa percepção. E é essa percepção, é essa informação que eu quero trazer para vocês aqui e eu vou falar lá no meu curso gratuito de acessibilidade na prática na semana do dia 16. Eu espero que vocês estejam todos lá para conseguir ter acesso a essa informação. É algo valiosíssimo que não está nas normas, que vem do resultado de toda essa prática de acessibilidade que eu desenvolvi aqui trabalhando com isso desde 2016. Tá bom? Então convido vocês a participarem mais uma vez. E até me perdi que eu tava falando aqui, né? Nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui. Nem sei onde é que eu cheguei, não sei da onde que eu saí, só sei onde que eu cheguei. Mas enfim, por hoje, eu acho que... Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma aqui, ó. Aqui, ó, vou responder mais uma que eu achei interessante essa pergunta aqui, ó. Vou fazer só mais essa aqui e a gente encerra por hoje, tá aqui, ó. Gostaria de perder o medo e me arriscar mais na carreira da acessibilidade. Vamos lá. Perder o medo e me arriscar na carreira da acessibilidade. A gente sabe que essa questão da acessibilidade... E, gente, o que tá acontecendo? Só um minutinho, deixa eu só fechar o portão aqui que ele abriu e não fechou. O que acontece? Perder o medo e me arriscar mais na carreira da acessibilidade. Você precisa, sim, entender, tentar racionalizar esse seu medo. É o medo de quê? Qual é o medo que você tem? É o medo de fazer errado? É o medo de, às vezes, fazer uma transição de carreira? Você trabalha com isso de alguma forma? Eu não sei qual que é a sua situação. Mas o que eu falo é o seguinte, em relação a medo. Eu, quando comecei a trabalhar acessibilidade, trazendo essas informações aqui nas redes sociais, fazer essas lives, esse trabalho de divulgação, eu tive muito medo. Muito medo mesmo, porque é medo de quê? Medo do julgamento das pessoas, é medo de gaguejar. Eu gaguejo, gente. Eu gaguejei a minha adolescência quase toda e era terrível. E eu consegui um caminho para poder trabalhar isso e não, assim, venci a gagueira. Em alguns momentos eu ainda gaguejo, mas eu tinha muito medo disso. De ficar nervosa e não conseguir falar, e não conseguir passar a mensagem que eu gostaria, que é essa mensagem da acessibilidade em si, de querer tornar o mundo mais acessível mesmo. E se a gente se prende pelo medo, a gente se priva de fazer as coisas. E assim, o que eu falo é que, lá no começo, eu vou falar para vocês a real. Nas minhas primeiras lives que eu fiz aqui, eu tinha dor de barriga. Todas as lives me davam uma dor de barriga, um negócio, meu Deus do céu, começava a revirar tudo aqui, mas eu ia, porque eu fiz um compromisso de querer atender a esse meu propósito.
Vocês sabem que eu tenho uma filha que é PCD. Então, todas as vezes que eu tenho medo de fazer alguma coisa, a gente tem que pensar e entender por que a gente está fazendo aquilo. Aí pode ser que esse medo fique menor do que aquilo que você pretende. E assim, você vai ter medo de trabalhar com isso, trazendo... Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu respirar. Vou respirar, vai dar certo. Ter medo de trabalhar com um propósito, medo de trazer soluções para pessoas que precisam de utilizar os espaços, de viver, né, com dignidade, de pegar a sua formação e aplicar em algo absolutamente relevante para as pessoas. E medo de entrar em algo que você sabe que é possível você ter um resultado vivendo na sua área de atuação, na sua profissão. Então, medo de arriscar a carreira da acessibilidade, medo de trazer esse tipo de solução, de entender como que é. E sabendo que existem caminhos mais fáceis para você fazer isso. Pessoas que já percorreram esse caminho, não só eu, existem mais pessoas que falam sobre acessibilidade. Então, eu acho que o medo que a gente tem que ter é de ficar estagnado na carreira, é de não ter um propósito de levar o conhecimento, levar a informação a quem precisa, de transformar a realidade das pessoas. Eu acho que esse medo deveria ser muito maior do que o medo de fazer algo que vai ser relevante, de fazer algo que vai... Gente, eu falei da Laurinha, me emocionei. Não era para isso acontecer, mas enfim. Eu acho que é o que me move, porque eu amo fazer o que eu faço. Então é isso, o medo é algo que deveria nos motivar e não nos parar. E é isso, gente, eu vou encerrar. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, todos que assistiram. Vou continuar fazendo respondendo a essas perguntas. Na sexta-feira eu vou voltar aqui para continuar. Como eu disse, eu prometi que eu ia responder tudo e responderei. E faço mais uma vez o convite para vocês participarem do curso de acessibilidade na prática, que vai ser na semana do dia 16, 18 e 20 de setembro. Online, gratuito, sempre às 19 horas. E inscreva-se para participar. Tá bom? Deixa eu acenar para as pessoas aqui, peraí. Ai, gente, eu acho que eu nem consigo. Vou só acenar aqui e vou encerrar. Um beijo para vocês, vejo vocês. Hoje ainda tem live, hoje à noite. Tô fazendo as lives de aquecimento sempre às 18 horas. Então, 18 horas hoje tem live de novo. Vou divulgar o tema aqui no Instagram para falar o que é. Com certeza vou estar, né? Vou me recompor aí. E é isso, gente. Um beijo para vocês.